Bom dia, galerinha do sétimo ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui novamente para dar continuidade aos nossos estudos, mas agora através de uma maneira online, beleza? Vocês ficam na casa de vocês, eu fico na minha, e a gente vai trocando esse conhecimento através de videoaulas e outras atividades que eu vou postando no Classroom, que é a plataforma que a Escola Ângelos escolheu para poder passar esse conteúdo para vocês. Meu nome é Adriano, sou professor do Colégio Ângelos de História e a aula que nós vamos seguir é sobre a escravidão e o escravismo para o sétimo ano, beleza? Dito isto, eu preciso que vocês se preparem para o início das nossas aulas. O que eu quero que vocês tenham em mãos? O dispositivo que vocês vão acompanhar, é óbvio, né? Computador, ou celular, ou o iPad de vocês. O livro didático, tá joia? Caderno e caneta. Com esse material em mãos, encontre um lugar onde vocês se sintam tranquilos, onde não tenha muito barulho. Se tiver muita gente fazendo zoada aí, vocês pedem para fazer silêncio, que agora é o momento de estudo de vocês. E vamos dar início. Então vocês sabem onde nós paramos? Qual foi o último conteúdo que nós vimos? Acredito que não, né? Faz muito tempo. Então eu vou auxiliar vocês. Vamos dar uma pegadinha rapidinho, fazer uma retrospectiva rapidinho antes de nós entrarmos com conteúdo novo. A última aula que eu dei para vocês foi sobre a escravidão e o escravismo. Vocês se recordam disso? Sim? Não? Mais ou menos? Não tem problema. Essa aula vai servir para isso. Para a gente retomar os nossos estudos. Muito tempo parado, a cabecinha fica meio preguiçosa, mas agora nós vamos começar as atividades novamente. Então, vamos lá, com força, fé, esperança, boa vontade e mente aberta. No livro didático de vocês, eu preciso que vocês abram na página 58. Tá aqui, página 58. Estão acompanhando? A escravidão e o escravismo. Este vai ser o conteúdo que nós vamos rever. Este conteúdo termina na página 61. Tá joia? Então já fica aí uma atividade que é a atividade de leitura que vocês vão fazer, não agora, quando terminar o vídeo, vocês leiam essas páginas e façam as atividades que inicia na página 61, 62 e 63. Mas não precisa esquentar a cabeça agora. Vamos assistir a aula, depois vocês leiam as páginas que eu sugeri, façam as atividades e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandem no comentário da atividade que eu postar no Classroom. Coloca lá, professor, não entendi isso, dificuldade naquilo, que eu vou acompanhando, vou ler e vou responder todas elas. Belezinha? Eu vou deixar o nosso livro didático um pouquinho aqui e vamos acompanhar a nossa aula no quadro. Pessoal, o negócio é o seguinte, ó, África, beleza? Escravidão e o escravismo é o conteúdo. Já já eu vou explicar para vocês a diferença de um para o outro, que tem aí, são coisas distintas, tá certo? Mas primeiro eu quero que vocês reflitam a respeito do continente africano. Quando eu falo África para vocês, o que vem na mente de vocês? O que vocês pensam a respeito? O que vocês acreditam ser verdade? Vocês acreditam que o continente africano, enorme do jeito que é, existe só um povo ali dentro? Todo aquele continente só tem um povo, com uma cultura, com uma língua, com uma religião. Vocês pensam assim? Se vocês pensam assim, vocês engrossam a fileira de muitas pessoas que pensam do mesmo jeito, mas estão enganadas. Pois é, alunos, é isso mesmo. O continente africano, por ser tão grande, ele não tem só um povo ali dentro. Existem vários povos, vários reinos. Inclusive é o conteúdo do trabalho de pesquisa de vocês. Quais são os reinos dos povos, que habitam no continente africano? E por falar em trabalho, eu espero que esse trabalho já esteja pronto. Eu vou conversar com a coordenação para eu ver uma nova data para vocês me enviarem, que eu preciso desse trabalho para compor a nota de vocês. Mas vamos deixar esse stand-by um pouquinho. Já já a gente chega lá e eu vou passar as orientações para vocês. Primeiro vamos pegar aqui, ó, África. Pois bem, então agora nós sabemos
que não é um país único. A África é um continente. Ele não é um país só, com a mesma língua, com a mesma cultura, com a mesma religião. A África ela é dividida em vários reinos, em vários povos ou em vários países. Tá certo? E esses vários povos distintos, diferentes um do outro, possuem culturas diferentes, possuem línguas diferentes, possuem religiões diferentes. E a sociedade, a maneira que ela se organiza, embora tenha algumas similaridades, são parecidas em algumas coisas, mas também são diferentes. Tá certo? Mas professor, por que você está falando tudo isso, sendo que o conteúdo é a escravidão e o escravismo? Porque eu preciso que vocês entendam que esse processo de escravidão, essa prática de trabalho escravo, ela não é coisa que existiu, que foi o europeu que criou, não. Quer dizer que antes do europeu chegar na África não tinha escravidão. É assim? Não, tá errado. Já existia esse processo de escravidão há muitos anos atrás. Eu acho que o primeiro indício de escravidão que a historiografia clássica tem notícia data ali do Neolítico, 10 mil anos atrás, quando teve a explosão lá das tecnologias agrícolas e as cidades cresceram, as sociedades se organizaram e aí o homem começou a se colocar acima de outros homens. De que maneira? Guerra. Guerra foi a primeira. Eu vou lá, guerreio com o povo acolá, aquele povo lá perde, os prisioneiros de guerra, eu trago todos eles lá para onde eu moro e eles passam a ser os meus escravos e começam a fazer atividades nas quais eu não quero fazer. Tá certo? Outra maneira de escravidão antiga, dívida. A pessoa tinha uma dívida, não conseguia pagar, então e não era só ela não, era ela, a família dela, era todo mundo se tornava escravo. Então esse processo de escravidão é um processo antigo. Existiu mudança quando o europeu chegou na África, ali por volta do século XV, no finalzinho do século XV? Existiu. Uma mudança muito drástica, por sinal. Ficou muito mais acentuado esse processo escravista. Perdão, desculpa, pesca. Tá certo? Ficou muito mais acentuado. Mas a escravidão já existia. Isso aí não foi o branco que inventou, não. Tá certo? Já existia. Os povos africanos sofreram muito com essa prática econômica. Mas é uma coisa que já existia, eles só fizeram aperfeiçoar. Beleza? Pessoal, então vamos lá, ó. Vamos começar com a escravidão. Dentro de uma sociedade escravista. Oh, meu Deus, o que é isso? A escravidão, escravista, escravismo. O que é isso, meu Deus? Escravizado. São vários termos que acabam confundindo a mente das pessoas com a denotação de cada um deles. Mas eu vou ajudar vocês. Vamos lá. A escravidão, que é um processo que já existe há muito tempo, inclusive os povos africanos tinham essa prática, eles guerreavam entre eles. Lembra que nós falamos que dentro do continente africano existiam vários povos? Vários reinados? Vários países? Eles brigavam entre si. Eles não se entendiam por várias coisas, ou precisavam das terras de um, não interessa. Eles brigavam. E quando eles... os vencidos, os vencedores, iam lá e pegavam os vencidos e tornavam os seus escravos. Mas eles não faziam isso na intenção de que esse escravizado se tornasse uma mercadoria que valesse um capital. Eles faziam isso porque precisavam de mão de obra. Então eles não queriam trabalhar em alguma certa área, aproveitava que tinha uma guerra lá com um reino diferente do deles, vencia a guerra e pegava aquele povo se tornava escravo. Da mesma situação que se eles perdessem a guerra, eles iam para aqueles povos como vencidos e escravizados também. Entendeu? Mas não tinha essa conotação de dinheiro, de capital, de mercadoria, de vou te vender, sabe? Eles pegavam ali como espólio de guerra e levavam para suas regiões, para os seus reinos, e lá esse povo trabalhava em trabalhos na qual muitos não gostavam de fazer, né? Porque quem é que gosta de trabalhar de uma maneira forçada? Ninguém gosta. Mas enfim, então a escravidão é um processo que já existia há muitos anos. Os povos africanos
escravizavam os outros, uns aos outros. Tá certo? Como eu expliquei para vocês. A sociedade escravista existe da seguinte maneira. A escravidão existe dentro da minha sociedade, mas ela não é, na minha economia, a mercadoria principal. Eu trabalho com outras mercadorias. Eu ganho dinheiro com outras mercadorias. Com produtos agrícolas, com outros produtos manufaturados, com minério, que tem muitos países lá na África que é rico em ouro, entendeu? E em outros minérios. Então a minha economia se baseia na venda de outros produtos. O escravizado acaba sendo mais um. É só mais um. Não tem tanta importância. Ela não tem tanta importância. Até o europeu chegar. Tá certo? Mas antes do europeu, no século 7 depois de Cristo, com a expansão islâmica, esses povos árabes islâmicos que saíam da Ásia e entravam no continente africano buscando mercadorias, comércio já existia nessa época, até muito antes, buscando mercadorias, também escravizavam esses africanos e colocavam eles como mão de obra também. Esse pessoal já faziam isso. E também vendiam. Também tinha esse comércio, ele também era tratado como mercadoria. Mas não foi uma coisa tão acentuada quanto foi aqui no Brasil. Que os estudiosos aí dizem, mais ou menos aí, foram uns 10 milhões de escravizados, mais ou menos, para chegar a metade viva aqui. 5 milhões. Olha a quantidade de gente que sofreu com esse processo, com essa relação social de trabalho. A escravidão, cara, é uma relação social de trabalho dentro de uma sociedade escravista. Professor, o que é isso? Como hoje em dia, o trabalho operário também é. Entendeu? Como profissional liberal também é uma relação de trabalho, é uma relação social de trabalho. Entendeu? Então temos lá o patrão e temos o empregado. Surgiu quando? Com a Revolução Industrial, lá para trás, quando acabou o absolutismo lá na Inglaterra, no século XVII, mas isso vocês vão ver ano que vem. Até então se pega nisso. Que a escravidão, um processo antigo, que até mesmo os povos africanos faziam entre eles, já existia. E o que ela é dentro da sociedade escravista? É uma relação social de trabalho. E ela quer dizer o que, propriamente dito? Que o escravizado perde a sua liberdade e ele vira uma mercadoria. Beleza? Galera, nós falamos da escravidão, o que é ser uma sociedade escravista. Agora vamos falar sobre o escravismo. O escravismo é um modelo de sociedade que estrutura sua economia na escravidão. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que a escravidão é um processo antigo, mas não era, na economia não era a maior fonte de renda? Já para o escravismo é. Esse escravismo é um modelo social. Essa sociedade é escravista. Então ela tem como principal mercadoria na sua economia a escravidão, a venda, a troca desses escravizados. Então quando falarem para vocês a respeito do que é escravidão, um processo antigo que existe há 1000 anos, inclusive os povos africanos faziam entre eles. Escravizavam uns aos outros, mão de obra, provavelmente, inclusive acho que até eles acabavam fazendo comércio entre eles, mas não era a principal fonte de renda da economia deles. Já para o escravismo é. Tá? O escravismo é um modelo de sociedade que defende, que se suporta, que tem o seu alicerce da sua economia única e exclusivamente na escravidão. Exemplo, Brasil colônia. Antes da entrada do café, em 1888, se eu não me engano, foi abolida a escravidão. Acabou essa história. Em 1850, eu acho que eles já tinham feito algumas legislações proibindo esse comércio de escravos. E em 1888, Lei Áurea, Princesa Isabel
acabou com essa brincadeira. Então aí eles precisavam de uma outra fonte de renda para sustentar o Brasil. Entrou o café. Tá certo? Como para trás também teve a cana-de-açúcar, teve o ciclo do ouro, mas a principal fonte econômica do país era a escravidão dos escravizados. Mas não só no Brasil não. Roma, antiga Roma, lá antes de Cristo, e até mesmo depois de Cristo, porque Roma quebrou em 476 depois de Cristo, também tinha essa mesma prática. Beleza? Entenderam a diferença? Uma coisa que já existe, uma prática que já existe há muitos anos, que é uma relação de trabalho. Esse trabalho existe dentro de uma sociedade escravista, e o escravismo é o modelo de sociedade que estrutura. Então quando fala, aquela sociedade, a estrutura dela econômica é escravismo. Então você sabe que dentro dessa sociedade a principal fonte da economia é a venda, a prática da venda ou troca dos escravizados. Ele se tornou uma mercadoria. Foi o que os europeus fizeram com uma eficiência muito grande quando chegaram na África, que a princípio não colonizaram, mas precisavam fazer portos ali para poder dobrar lá com Bartolomeu Dias, que nós estudamos isso lá na expansão marítima portuguesa, para poder uma nova rota às Índias. Beleza? Galera, já que eu falei de Bartolomeu Dias, vamos pegar esse gancho e vamos entender como se deu essa chegada do europeu no continente africano. Bom, nós sabemos que por volta do século XV ali, no final do século XV, 1480 e tarará, Portugal estava... Tudo isso nós falamos na expansão marítima portuguesa. Ele estava lá privilegiado do seu paizinho lá na beira do mar, se soltaram para novas aventuras marítimas por conta que os turcos otomanos proibiram o tráfego de navios ali europeus no Mediterrâneo. Então eles queriam chegar às Índias e essa foi a pegada deles. E chegaram aqui no Brasil. Vamos logo chegar nessa no Brasil. Quando eles chegaram no Brasil em 1500, eles a princípio escravizaram... Na verdade eles chegaram em 1500 e os primeiros bandeirantes começaram a colonizar aqui com as capitanias hereditárias lá por volta de 1530, para começar a pegada. Demorou 30 anos, é porque antigamente demorava mais tempo, né? Demorou 30 anos para eles começarem a querer vir fazer alguma coisa no Brasil. A princípio eles escravizaram os índios. Pegaram o índio lá, e o índio tinha mais habilidade na extração de matéria-prima da floresta, como o pau-brasil e outras coisas. Então o índio até aí serviu. Quando eles começaram a querer plantar cana-de-açúcar lá no Pernambuco, para aqueles lá de lá, e querer começar a tirar ouro e outros minérios das minas em Minas Gerais, o índio já não servia mais. O índio muito rebelde, conhecia o terreno, se revoltava, a galera também adoecia muito com essas doenças viroses ou vírus ou bactérias que o português trazia. Enfim, não se deu muito bem esse processo de escravidão do índio. Então eles precisavam de outro tipo de mão de obra. Ai meu Deus, mão de obra, meu Deus, mão de obra. O português não ia vir fazer isso, é óbvio. Os bandeirantes que estavam aqui, que também eram os caras que depois nós vamos falar sobre isso porque vai longe, também não queria fazer. E eles já tinham essa vivência desses escravos, desses escravizados lá na África, porque eles já passaram pelo continente todo africano até chegar nas Índias. Em 1570 mais ou menos começou a chegar esses negros africanos de lá para cá. Vocês entenderam aí como está se dando essa jogada? Precisavam de mão de obra para onde? Para as roças de cana-de-açúcar e para as minas de ouro em Minas Gerais. Os índios não iam fazer, então eles viam que lá na África tinham essa galera escravizada por guerras, conforme a gente já conversou, e pensaram, acendeu uma luzinha, pum, rapaz, vamos trazer essa galera de lá para cá? Vão ser mão de obra nossa aqui. E beleza, e foi o que eles fizeram. Só que o negócio deu tão certo que o escravo virou mercadoria. Deu certo para os europeus, né? Porque vai falar isso para um africano nesse período do século XV e XVI e XVII e XVIII que se tornou um escravizado e veio para o Brasil. Isso aqui foi uma ferida na sociedade, uma ferida na humanidade que, cara, olha, não se cicatriza e acredito eu
que não vai tão cedo, entendeu? Tanto os movimentos que nós temos aqui no Brasil e no mundo afora, aquele negócio de discriminação e por aí vai. Então vocês entenderam como é que se deu esse processo? O europeu, o português precisavam de mão de obra para suas colônias, foi na África, viu que já existia uma prática lá, pegou essa galera, trouxe para cá, aí intensificou e essa galera virou mercadoria, beleza? Galera, então para concluir, para a gente encerrar essa aula, ó, entre os séculos 16, 1500 e 19, 1888, saíram do continente africano mais ou menos 10 milhões de escravizados. 10 milhões. Chegaram no Brasil 5 milhões. Chegaram aonde? Nos portos da Bahia, nos portos de Pernambuco, nos portos do Rio de Janeiro. Entendeu? Ali eles chegavam, eram separados como mercadorias. Os que não sobreviviam dentro dos navios negreiros, chamados tumbeiros, eram jogados em valas, entendeu? E os que sobreviviam eram negociados ali mesmo. Vendidos, trocados e ali destinado para várias funções. Ou o negro ia trabalhar na roça, no campo, no meio rural, ou ele ia trabalhar nas cidades, no comércio para os seus patrões, ou até mesmo dentro da própria casa como serviçal. Tá certo? Então, da onde que veio a maior massa de escravizados da África? Golfo da Guiné, Congo e Moçambique. Beleza, rapaziada? Então, para encerrar, não esqueça de ler as páginas que eu passei e fazer a atividade sugerida. Qualquer dúvida, me mande no comentário quando eu postar esse vídeo. Tem lá os comentáriozinhos no Classroom. Vocês colocam as dúvidas que eu vou lendo e eu vou sanando elas da melhor maneira possível. Muito obrigado, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Falou, rapaziada!